O governo de Donald Trump nos Estados Unidos, então, acaba de sancionar Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aí você vê uma foto dela, sempre circulando ao lado do marido, ela que é advogada. A Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. Com a medida, todos os eventuais bens de Viviane nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. O governo americano já havia feito o mesmo com Alexandre de Moraes em julho, a gente se lembra bem. Nem o ministro, nem a esposa, aí mais uma foto, olha lá, que trio, hein? Nem o ministro, nem a esposa podem realizar transações com cidadãos e empresas norte-americanas utilizando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo. E aí, Julie, Paula Camacho, a gente fica aqui, né, refletindo um pouco. Bem se falavam sobre a possibilidade de as próximas sanções norte-americanas virem a partir dessa visita da comitiva brasileira ao exterior, a Nova York, como pretexto de ida, né, à ONU. A gente já viu Janja, por exemplo, circulando, fazendo compras uma semana antes, já praticamente chegando ao país bastante livremente, divulgou ali uma agenda com alguns compromissos supostamente políticos, né? Ela que não é eleita para absolutamente nada, se envolvendo nas questões da fome, para justificar essas viagens. Ela que já passou mais de 150 dias fora do Brasil em viagem desde que Lula assumiu. Diziam alguns comentaristas políticos que essas sanções poderiam vir justamente a partir deste momento dessa viagem. Será que vem outras pessoas punidas por aí? O governo dos Estados Unidos teria tentado atingir Viviane, sabendo que o próprio ministro principal, né, é alvo de todas as confusões que acontecem aqui no Brasil, da insegurança jurídica, de abusos autoritários, de penas abusivas, de injustiça, sendo ele um juiz, né? Poderia acabar utilizando os cartões da própria esposa e por isso, assim, vai se fechando o cerco ainda mais ao próprio Alexandre de Moraes através da esposa também? Na saúde, na doença, até que a morte os separe, né? Então aí a esposa de Alexandre de Moraes, sancionada por uma das leis mais graves que existem no mundo, que é a Lei Magnitsky, que está junto dele. Veja, ela não feriu os direitos humanos de forma alguma, mas a Lei Magnitsky, ela prevê que se você ajuda ou colabora para que a pessoa sancionada de algum modo burle essa lei, você também poderá ser sancionado. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu vi alguns comentários falando que deveriam ser sancionados também os filhos. Veja, se os Estados Unidos descobrir que de algum modo eles podem também ajudar Alexandre de Moraes a burlar a Lei Magnitsky, eles também poderão entrar na mira. Então, isso aconteceu justamente como eu imaginava que iria acontecer. Como o Alexandre de Moraes já estava sancionado com a Lei Magnitsky e a esposa dele possivelmente poderia estar o ajudando a burlar a lei, ela foi sancionada. E agora os próximos? Será que em breve teremos mais algum ministro do STF sancionado? Porque, veja, teve diversos deles aí falando claramente, dando declarações que estavam ao lado das atitudes de Alexandre de Moraes, que concordavam com ele, que reiteravam as coisas que ele estava fazendo, estava falando. Então, pode ser que em breve vamos ter aí novas personalidades envolvidas aí com a Lei Magnitsky. E a gente sabe, Julie, que os Estados Unidos estão fiscalizando se os bancos estão cumprindo a Lei Magnitsky aqui no Brasil, conforme devem cumprir, né? Todas as punições direitinho. Ninguém está de brincadeira lá nos Estados Unidos achando graça nenhuma. E já deixaram bem claro, o governo dos Estados Unidos já avisou, as sanções a Magnitsky é por questões políticas. Parem com a caça às bruxas a Bolsonaro e seus aliados, que é uma covardia, com abuso de autoridade em não respeitar a Constituição, a liberdade de expressão, e avancem com a anistia aos presos injustos do 8 de janeiro. Donald Trump vê muita relação com o que ele viveu ali no Capitólio e o 8 de janeiro aqui no Brasil. É verdade. Ele já disse que é uma questão política, né? É uma resposta porque direitos básicos de muitos de nós brasileiros estão sendo violados por essa turma aí do STF. Olha, eu acho que, por enquanto, sancionar a mulher do Moraes
é mais um ato simbólico, ainda que é muito sério, né? Imagina você ser impedido, você ser sancionado pelo país que hoje em dia é um dos países mais democráticos do mundo. Eles só aplicam essa lei para terroristas e traficantes, e ela recebeu essa lei. Então, é sério, é humilhante, né? Ela tem um instituto, mas eu não entendi, o instituto dela é nos Estados Unidos? Não, é aqui, mas tem ligação com os Estados Unidos, enfim. Essa informação eu não tenho, mas eu vi que ela e o instituto dela foram sancionados. Eu acho que a sanção da esposa do Moraes compõe uma estratégia de retaliação do governo Trump contra o ministro do STF, né? Eu espero só que ele dê mais Magnitsky para os outros ministros também, porque, como eu disse, o Moraes, sim, ele é o tirano da corte, mas ele não está sozinho. Tem uma turma ali por trás dele, né, que compactua e com tudo que ele faz e concorda. Acho bom. Eu quero cada vez mais Magnitsky. Como eu disse, já cansei de dizer, a nossa sorte foi o Donald Trump ter sido eleito nos Estados Unidos, porque se tivesse Kamala ou Biden, nós estaríamos ferrados, né? Porque essa turma, eles são, enfim, é tudo farinha do mesmo saco. Ô, Julie, você comentou que tem escritório nos Estados Unidos, certo? O que eu acredito que pode estar acontecendo é que para você ter um escritório, uma empresa, você tem que ter uma conta em banco, certo? Então, para você receber, ainda mais um escritório que recebe muitos recursos, que é um escritório grande, que tem grandes negócios ali dentro, então é difícil você ter uma empresa desse tamanho, desse porte, sem ter uma conta em banco. E se tiver conta em qualquer banco que tenha negócios nos Estados Unidos, pode ser sancionado. Então, o que eu entendo disso, que o instituto dela foi sancionado, é que a partir de agora não vai poder ter negócios com nenhuma empresa que tenha negócios nos Estados Unidos. Entendeu? Eu acredito que seja nessa linha. Deixa eu só pegar a palavra rapidinho, porque estão me falando que a gente tem que ir para um break agora, é um compromisso comercial com horário combinado. Na volta a gente vai falar mais sobre a Magnitsky, agora para cima da esposa de Alexandre de Moraes. A casa caiu de vez. Depois de bancar o dono da democracia e perseguir meio país, agora foi a vez da esposa sentir o peso das sanções. A primeira-dama da toga entrou para a lista e, segundo rumores, o ministro não aguentou o tranco, deu piti, bateu boca e até passou mal. É o famoso quem planta, colhe, e pelo jeito a colheita começou.